Bom dia, bom dia, bom dia para você que nos acompanha aqui mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Lembrando que hoje, dia 16 de 12 de 2020. Lente aí para o mercado 2019. Parece que começamos o ano agora, né? Não, já estamos em dezembro, mas com toda a crise, com toda a pandemia de coronavírus, com tudo que assolou a Bolsa Brasileira, caindo aí até seus 60 e poucos mil pontos. A bolsa retomou a patamares do início desse ano e ultrapassou o fechamento de 2019. Zerou as perdas e nova vida. Então, para um ano tão conturbado, realmente, podemos dizer aí que ontem foi um fechamento fantástico aí para a Bolsa Brasileira, após ter zerado isso tudo, e esse ânimo veio por alguns fatores, né? Alguns dos fatores aí, Brexit sendo negociado, pacote de estímulos nos Estados Unidos um pouquinho menor do que era o esperado, 700 e poucos bilhões, perto dos quase um trilhão, mas ainda assim isso fez uma diferença muito grande porque mostra aí um consenso entre democratas e republicanos e uma boa perspectiva de governo para o próximo ano. Além disso, a questão das vacinas, que tem proliferado aí no mundo, e ontem divulgação da ata do Copom, que era uma das notícias que nós aguardávamos ansiosos, onde o Copom disse que existe uma possibilidade de ampliação do viés da taxa Selic para o próximo ano, mas essa ampliação, caso aconteça, provavelmente irá acontecer, ela será gradativa e então provavelmente vai estimular ainda mais ou continuará a ida de CPFs, ida de pessoas para a renda variável, buscando rendimento aí acima da inflação. Então, felizmente, temos essas notícias boas. Hoje o mercado também começa bem, com otimismo em relação às vacinas, com a questão do Brexit novamente aí à tona, e as ações praticamente do mundo inteiro trabalhando em alta com toda essa expectativa. Para você que nos acompanha aqui, esqueci novamente, né? Eu sou o professor Wagner Franceschi, da Franceschi Educação Financeira. Passei no Pet Shop ontem, visual novo, deixa eu tomar um golinho de café, e daí nós vamos falar sobre o fechamento do mercado ontem, no dia 15 do 12. As principais informações do fechamento de mercado ontem. Ontem, no dia 15, retomando aí o que a gente falava, Ibovespa chegou aos 116.148 pontos, uma alta ontem de 1,34%. Dólar teve recuo de 0,66, fechando em 5,08. É uma expectativa muito boa aí. Especialistas falavam aí desde o início do ano em o dólar fechando o ano talvez na casa dos 5,20, 5,25, 5,30 foi falado. Estamos próximo aí do final do ano e o dólar abaixo de 5,10. Tomara que continue dessa forma, onde dá uma segurança maior aí para nossa economia também. Ontem a Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, fechou em 12.595 pontos, superando novamente recordes anteriores. Essa alta é de 1,25%. S&P alta de 1,29% a 3.694 pontos. E Dow Jones superando novamente aí os 30 mil pontos com alta de 1,13%. Quando partimos para a Europa, ontem o euro teve uma queda de 0,56, fechando a R$ 6,18. Alemanha com boas altas também, 1,06% de alta, fechando em 13.362 pontos. França praticamente estável, com alta de 0,05 a 5.530, e o Reino Unido novamente aí com uma pequena queda de 0,28%, fechando aí em 6.513 pontos. Na Ásia, nós tivemos alta na China de 0,52%, já o Japão teve uma pequena queda de 0,17%, fechando aí a 26.687 pontos. As criptomoedas, o mercado digital de moedas, Bitcoin fechou com uma boa alta ontem de 1,34% e o Ethereum com alta de 0,20%. Lembrando aí que as criptomoedas estavam oscilando bastante nos últimos dias, últimas semanas com bom crescimento e os últimos dias, na verdade, aí com quedas recorrentes. Agora retomamos aí um crescimento também das criptomoedas. Petróleo
Volta novamente o Brent acima dos $50, alta de 0,87%, e o WTI alta de 1,26%. Obviamente, com toda a preocupação em torno de lockdown em algumas regiões da Europa, shutdown e lockdown em algumas regiões dos Estados Unidos, e o aumento, obviamente, dos casos de coronavírus, fazem com que o petróleo oscile bastante nesses últimos dias devido à oferta e demanda. Lembrando aí que alguns países aí tentaram ou pensaram em afrouxar as suas regras de distanciamento nesse final de ano, principalmente por conta das festas de Natal e Ano Novo, mas o aumento de casos aí tem prejudicado bastante. Só para elencar alguns números, no Brasil tivemos aí mais de 1.000 mortes ontem, e na Alemanha, um país aí com uma população e um espaço demográfico bem menor do que o nosso país, também ontem teve mais de 900 mortos, o que preocupa bastante, mas obviamente tem aí perspectivas de vacina, e com certeza, com essa perspectiva de vacina, os mercados irão também retomar aos poucos. Falando em fechamento específico, vamos para as principais altas do mercado ontem. Você pode acompanhar aí Lame 4, lojas americanas que vinha aí de quedas recorrentes. Ontem fechou acima dos 7% de alta, a R$ 25,16. Siderúrgica Nacional CNSA 3 a 74,15, com quase 7% de alta também. Lembrando que a Siderúrgica Nacional está num mês espetacular, chegando próximo aí já dos 20% de alta no mês. Hypera Pharma a 5,62% de alta, fechando ontem a 33,80. Droga Raia retomando aí próximo dos R$ 20, tendo ontem alta de 5,06%. E CPFE, que é a empresa a CPFL, que é uma distribuidora de energia, fechando com alta de quase 5%. Lembrando que nos últimos dias, principalmente nessa semana, nós tivemos aí boas altas em relação às companhias distribuidoras de energia. Aí podemos ressaltar principalmente Elet 3, Elet 6, que são ações da Eletrobras, e também podemos ressaltar ENGIE, que também nos últimos dias teve uma boa alta, e agora é a vez de CPFE. Vamos para as baixas. Cogna que vem aí tentando se reinventar, mas aparecendo frequentemente aqui nas principais baixas do mercado. Ontem teve ali mais do que o dobro de queda das principais outras cotações. Cogna fechou a 4,84 com 3,39% de baixa ontem. TIM, em geral, como eu já noticiei ontem, após leilão da parte móvel de telefonia e ativos da Oi, como isso foi desmembrado, a maioria das empresas de telefonia sofreram um pouquinho ontem também. TIM fechou aí com 1,50% de queda a R$ 14,39. Fleury a praticamente 1,50% de queda também, fechando a R$ 27,04. IRB não sai daqui, né? IRB sobe um pouquinho, desce, realmente está complicado a situação de IRB. IRB, a resseguradora brasileira, fechou a R$ 7,24 ontem, queda de 1,49% também. E Marfrig, uma das maiores exportadoras de carne do mundo, também fechou ontem com queda. Na verdade, não temos nada específico para hoje na agenda de indicadores brasileiros, mas a agenda internacional ela está bem repleta. Hoje tem divulgação do PMI, prévia de serviços e indústria da zona do euro, balança comercial da zona do euro referente a outubro e pedidos de hipoteca nos Estados Unidos. Lembrando que os pedidos de hipoteca, eles mostram duas situações bem específicas. A questão do endividamento, que muitas pessoas fazendo hipoteca de seus imóveis para sanar suas questões financeiras, e também a parte de investimentos, porque muitas pessoas também podem estar trocando seus imóveis, indo para imóveis maiores ou saindo de aluguel e indo comprar seus imóveis. Também temos aí as vendas de varejo e veículos nos Estados Unidos, o que também vai mostrar muito a recuperação econômica para esse final de ano. E nos Estados Unidos o consumo no varejo e o consumo de veículos é muito grande, então temos informação hoje
próximo do meio-dia referente a isso, do mês de novembro. PMI, a prévia da indústria e serviços também de dezembro dos Estados Unidos. E o Fed é o Banco Central norte-americano, tem reunião hoje no finalzinho do dia, por volta das 18, 19 horas, para definir a questão da taxa de juros. Lembrando que na última reunião já foi mantido, e deve continuar dessa forma, a taxa de juros nos Estados Unidos, girando aí entre 0 e 0,25% ao ano. Então, para quem reclama aí da nossa Selic a 2%, imagina aí, temos países pagando muito menos e países como o Japão e outros países da Ásia e Europa, onde a taxa de juros é negativa. Vamos falar um pouquinho sobre política. A política brasileira, todos os dias é uma novela, todo dia tem assunto aí que pode movimentar bastante o mercado, mas depois do ministro do STF, Lewandowski, cobrar do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde um cronograma específico, com datas específicas para a vacina, que nós noticiamos aqui essa semana, foi dado aí 48 horas para que se manifestasse. Ontem o Ministério lançou esse cronograma e as vacinas, elas devem começar 5 dias após a aprovação da vacina pela Anvisa, lembrando que existe a possibilidade de aprovação emergencial, em até 72 horas após uma vacina ser aprovada por órgãos internacionais. Não quer dizer que vai acontecer, mas existe essa possibilidade e, obviamente, também desde que essas vacinas cheguem. Mais tarde eu vou postar aí nas minhas redes sociais, você pode acompanhar também como é que está o estoque ou a negociação das vacinas brasileiras com as principais empresas, as principais vacinas no mundo. E outra notícia importante que foi divulgada pelo Ministério da Saúde é que se espera que após a aplicação da primeira dose da vacina, a primeira pessoa seja imunizada após a aprovação, em até 16 meses toda a população brasileira esteja imunizada. 16 meses é um longo tempo, obviamente, mas já começamos a enxergar uma luz no fim do túnel. Falando ainda em política, ontem teve muita divulgação em relação à lei de diretrizes orçamentárias e planejamento para os próximos anos. E aí o ministro da Economia divulgou algumas informações onde nós temos provavelmente um déficit primário no final desse ano 2020 de quase 850 bilhões de reais. Déficit, ou seja, prejuízo. Arrecadamos muito menos do que foi gasto. Óbvio, existe pandemia, mas existe uma série de coisas aí que influencia e esse é o detalhe que preocupa muitos investidores na questão fiscal e econômica brasileira. Ainda pensando em déficit do governo para o final de 2023, ou seja, praticamente 3 anos para frente, ainda se espera um déficit de quase 180 bilhões de reais. Ainda tem um longo caminho a percorrer, ainda uma grande necessidade de reformas no Brasil para que consigamos diminuir esse déficit e chegarmos aí num cenário positivo nos próximos anos. Eu sempre esqueço aqui de silenciar o meu celular, só um minutinho. Ele é escandaloso, assim como o dono. Falando ainda em política, o salário mínimo para 2021 deve ser de R$ 1.088. Um reajuste pequeno aí, pouco mais de R$ 40 de reajuste, mas é a perspectiva para o próximo ano com base na inflação média calculada pelo INPC. E a última informação em relação à política que temos para falar hoje, a esquerda e os partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro sinalizaram um apoio a Rodrigo Maia para a sucessão da Câmara dos Deputados. Lembrando que o STF disse que não pode ser reeleito ministro da Câmara e do Senado, então começou toda a negociação. O presidente Jair Bolsonaro já tem seu candidato, entre aspas, a ser apoiado, e Rodrigo Maia está trabalhando para eleger um sucessor e todo mundo quer continuar com o seu osso. E agora a esquerda e a oposição sinalizam que vão apoiar Maia e volta toda aquela questão que nós já falamos ontem da dificuldade que aparentemente o presidente Jair Bolsonaro terá para governar no primeiro semestre de 2021. Vamos falar um pouquinho de economia. O presidente Jair Bolsonaro e acompanhado dele o relator
do Ministério Público querem que cada pessoa que seja vacinada contra coronavírus assine um termo de responsabilidade. Por que isso está sendo solicitado? Porque a Pfizer, a principal vacina que está sendo aprovada no mundo e em negociação no Brasil também, não se responsabiliza por qualquer efeito colateral das vacinas. Então, o presidente Jair Bolsonaro, desculpa o termo, mas para tirar o seu da reta, juntamente com o relator do Ministério Público, querem que os cidadãos que sejam vacinados assinem um termo de responsabilidade. Obviamente, é importante a vacina e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Falando aí em combustível, como eu disse, existe uma movimentação em prol das vacinas, existe uma confiança maior, existe o final de ano que faz com que se movimente muito mais, as pessoas saiam mais às ruas também, e com isso vem a alta dos combustíveis, porque entra novamente oferta e demanda, e a Petrobras anunciou reajuste dos combustíveis na refinaria, onde a gasolina terá reajuste de 3% e o diesel 4% de reajuste. Ainda falando em lockdown, em medidas restritivas, os bares e restaurantes de São Paulo foram até a Justiça Comum e obtiveram liminar judicial para funcionar após as 20 horas. Lembrando que no estado de São Paulo, para conter a propagação do coronavírus, esses estabelecimentos podiam ficar somente até as 20 horas, assim como tem situações semelhantes em outros locais do Brasil. Falando um pouquinho em eleições norte-americanas, ontem já comemoramos aí uma sinalização de finalizar o processo eleitoral norte-americano, e mais uma situação que mostra essa finalização do processo eleitoral é a maioria dos presidentes mundiais parabenizando a vitória de Joe Biden. Por exemplo, Putin, o russo, e o nosso presidente Jair Bolsonaro, que a princípio não queria cumprimentar, que era contrário ao candidato Joe Biden, agora entrou em contato, parabenizou o então vencedor das eleições norte-americanas, o que sinaliza aí novamente o fim do processo eleitoral norte-americano e iniciarmos um ano de 2021 com boa relação também com os Estados Unidos, que é um excelente parceiro comercial e a maior economia do mundo. Por fim, o presidente do Banco Central disse que investimentos em vacina contra coronavírus é muito mais barato do que a prorrogação do auxílio emergencial. Obviamente, e além disso tudo, com a eficácia que tem se mostrado as principais vacinas em negociação, além do custo, envolve também uma questão de saúde pública. Então, temos aí provavelmente um início de vacinação no ano de 2021 e provavelmente não será prorrogado o auxílio emergencial para o ano de 2021. Dentro do mercado corporativo, o C6 Bank lançou ontem uma conta internacional onde os investidores, os correntistas, podem ter seu saldo em euro, em moeda internacional. E as ações da Volkswagen dispararam ontem também com a aprovação do Conselho de que a Volkswagen irá focar na produção de veículos elétricos. Lembrando que a Volkswagen está num trabalho muito grande aí de redução da emissão de gases de carbono. Até alguns anos atrás teve aquele problema lá onde foi identificado uma fraude nos relatórios. Então era esperado aí que a Volkswagen fizesse algo nesse sentido e foi aprovado, onde as ações dispararam ontem. Falando em Cogna, que nós já falamos lá que ela frequentemente tem aparecido entre as principais baixas do dia, Cogna está tentando se reinventar, mas ainda não mostra força de alta. Mesmo após Cogna ter lançado ou ter divulgado que irá lançar o marketplace educacional da Cogna, ontem foi mais um dia de quase 5% de queda em alguns momentos, e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Não se esqueça, o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, é todos os dias aqui no YouTube, às 7h30, e depois nós divulgamos tudo isso também nas mídias sociais. Obrigado pela sua atenção, obrigado por participar. Amanhã quero te ver aqui também. Fique com Deus, um bom dia e até amanhã. Um abraço.